No último capítulo de Chainsaw Man, vimos que finalmente conseguiram invocar o Chainsaw Man verdadeiro, o que era algo que a fandom estava prevendo desde que toda essa desgraça com o Denji havia começado. Mas, analisando a forma como o Chainsaw Man verdadeiro tem suas habilidades de apagar tudo que ele devora, será que a interpretação dele ser o demônio da motosserra está equivocada? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Chainsaw Man. Sim, pessoal, vem comigo para uma das teorias mais absurdas do canal do Geek Brasil. Por essa nem o futuro esperava. Vamos falar aqui sobre o Denji não ser, na verdade, o Chainsaw Man e o Denji não serem o demônio da motosserra. Eles são outro demônio. A gente vai comentar sobre esse detalhe e esse ponto de vista que foi trazido aqui pro canal pelo Caio Berserker. Então, cara, eu acho que é um vídeo que vai valer muito a pena você acompanhar. Logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar se inscrevendo aqui no canal do Geek Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não deixou o like, deixa o like. E se você ainda não compartilhou, compartilhe, porque esse vídeo vai explodir a sua cabeça. E olha só, você também pode ler a minha novel Que Haja Luz. A gente dá algumas explosões de cabeças por lá também. O pessoal que é membro do canal e tá acompanhando a novel tá ali frenético com os últimos acontecimentos dos capítulos atualizados, né? Que o pessoal que é membro tem capítulos a mais pra ler e o pessoal tá frenético lá com Que Haja Luz. Então você pode ler e acompanhar Que Haja Luz tanto pela Novel Mania quanto também pelo Tapas, e se tornando membro do canal, você vem fazer parte de um grupo exclusivo do Geek Brasil para acompanhar a novel Que Haja Luz. Vamos lá, desde o começo do mangá de Chainsaw Man, Denji é colocado para nós como um híbrido do demônio da motosserra. A gente observa essa relação com o Pochita acontecendo de uma forma até mesmo ali interessante. Nós não sabemos o que aconteceu com o Pochita para ele aparecer dessa forma no mundo dos humanos e fazer um pacto com o Denji. Nós só sabemos que ele estava tremendamente enfraquecido e o Denji ofereceu ali o seu braço para que o Pochita pudesse retornar, para que ele não pudesse ali morrer no intuito de precisar um pouco mais de sangue, né? De ter ali essa falta de sangue. Então, meio que sem querer, os dois fizeram um pacto e assim, tanto o Denji quanto também o Pochita passaram a viver juntos. Até que aconteceu aquele fatídico dia com o demônio zumbi e o Denji acabou tendo seu coração trocado pelo coração da Pochita e permanecendo assim como um híbrido do demônio da motosserra. Só que ao longo do mangá, ao longo da trama, a Makima chegou a lhe classificar como o herói do inferno. Aquele que os demônios temem por ter o poder de apagá-los da existência, como se nunca tivessem sido criados. Isso é um ponto bem legal que foi colocado como uma habilidade bem diferente do Chainsaw Man. Por que ele teria esse poder? Por que ele teria essa habilidade de tudo que ele devora, ele apaga, acaba não existindo mais na história da humanidade, os humanos não lembram mais sobre este demônio, sendo que ele é um demônio da motosserra. Sendo que ele só teria ali o poder de cortar e fazer o randandandandan que a gente tanto gosta. É uma coisa bem interessante a se questionar. Vários demônios foram apagados da existência da humanidade e é claro que seus medos desapareceram como consequência disso. A Makima mesmo começa a falar com o Kishibe sobre vários demônios que passaram a não existir mais, que foram apagados da existência da humanidade quando enfrentaram o Chainsaw Man. Isso fez com que eles não existissem mais. A habilidade do Chainsaw Man verdadeiro é assustadora para todos os demônios. Isso não tem como mais deixar de falar. É uma coisa realmente ali que todos os demônios sentem medo, porque o Chainsaw Man pode simplesmente
apagar você da história, pois o Chainsaw Man... Mas eu nunca tinha parado para pensar que a habilidade do Chainsaw Man verdadeiro pode funcionar nele próprio. Olha só, olha que coisa interessante. A Pochita, ela chega para conversar com o Denji naquele momento, naquela época, e ela não interagia ali com o Denji de forma meio que tipo assim, a ter uma consciência própria. O Denji simplesmente tratava ela como uma situação de um cachorrinho, como se fosse um pet que lhe auxiliava no combate, nas coisas que a Yakuza fornecia ali para o Denji para que ele pudesse cumprir o contrato que o pai dele havia feito. Mas o Chainsaw Man verdadeiro poderia até mesmo apagar conceitos da sua existência. E aqui, meus amigos, é aqui que entra a discussão do Balen com o Denji, que criou uma mansão na minha cabeça. Caraca, essa discussão gerou uma mansão na minha mente. O Balen diz que eles querem o Chainsaw Man que tem o poder de apagar o nome dos demônios da existência. Isso era uma coisa que a gente já esperava, afinal, é algo que foi apresentado para nós pela Makima na primeira parte. Essa habilidade do Chainsaw Man verdadeiro de apagar os demônios foi algo apresentado para nós pela Makima através ali da primeira parte. E através disso nós soubemos que vários demônios, vários medos da humanidade desapareceram através do Chainsaw Man verdadeiro. O Denji, ele fica indignado com essa informação. Ele diz que motosserras não têm esse tipo de poder. Elas apenas servem para cortar madeira, o que não passa de um pensamento preto no branco. Só que o pior é que o Balen concorda com o Denji. O pior de tudo é que o Balen concorda com o Denji. É o que deixa tudo mais maluco. Só que na próxima fala do Balen, ele já está dizendo algo que está morando na minha cabeça há pelo menos 20 dias. Faz 20 dias hoje que eu tô pensando nessa fala do Balen e que essa teoria do vídeo de hoje pode responder um questionamento bem interessante trazido por ele. O Balen diz que é apenas uma hipótese, mas talvez tenha existido várias outras formas de usar motosserras. Só que como o Chainsaw Man apagou muitas coisas, a única função restante foi a de cortar madeira. A única função hoje das motosserras, possivelmente assim no mundo de Chainsaw Man, seria a de cortar madeira. Então o Balen já tá levantando a possibilidade para nós de que talvez o Chainsaw Man tenha outros poderes. É literalmente um papo de maluco. É literalmente um papo de maluco até você começar a perceber que esse papo de maluco faz um total sentido absurdo. Quando você começa a entender o conceito sobre a origem das motosserras, você começa a perceber que essa fala e essa conversa do Balen com o Denji faz um sentido absurdo. E é nesse momento que entra a teoria que foi apresentado para mim pelo Caio Berserker. Eu não pesquisei para saber se essa teoria é de outro lugar ou se isso já é um consenso geral da comunidade de Chainsaw Man, mediante ao fato de que seja essa ideia ou não, se já seja ali um ponto ou até mesmo uma possibilidade disso acontecer, mas chegou para mim esse ponto e essa ideia pela primeira vez. O que importa é que essa ideia explodiu a minha cabeça, essa teoria explodiu minha cabeça, é que o Pochita não é o demônio da motosserra. O Pochita é o demônio do nascimento. Vamos lá, vamos explicar esse absurdo. Vamos explicar esse absurdo, porque quando eu li eu falei, não, o Caio tá maluco, velho. Mas aí eu fui pesquisar e eu falei, não, o maluco sou eu. As motosserras, elas foram originalmente inventadas para o auxílio no parto e não para cortar madeira como conhecemos hoje. No final do século XVIII, partos cesarianos eram extremamente perigosos devido ao alto risco de infecções. Diante disso, os médicos escoceses John Aitken e James Jeffrey, eu acho que é assim que se pronuncia, buscavam uma maneira de acelerar e facilitar o processo de parto em casos complicados. Em 1780 surgiu a solução, a primeira motosserra,
uma ferramenta inovadora para a época. Era composta por uma corrente flexível com dentes serrilhados e movida por uma manivela. Exatamente isso aqui foi a primeira motosserra. A manivela, os dentes, a forma como isso acabava cortando ali para gerar o parto, tudo isso foi gerado para nós como a primeira motosserra. Apesar do nome assustador, a motosserra obstétrica era considerada um avanço médico na época. Acreditava-se que a serra permitia cortes mais precisos e rápidos na sínfise púbica, a junção dos ossos pélvicos, alargando o canal de parto e facilitando assim a passagem do bebê. Então, a ideia de que o Chainsaw Man seja o demônio do nascimento parece não ser tão absurda assim. Ou seja, a motosserra nasceu para ajudar no parto dos bebês. Porém, vamos um pouco mais além. Vamos nos aprofundar mais neste assunto. Nós sabemos que os demônios de Chainsaw Man nascem do medo dos humanos por algo. Medo de barata, medo de tubarão, medo de arma, medo de morcego. Vários demônios nasceram assim. No mundo de Chainsaw Man a gente pode perceber que o que é gerado pela humanidade é gerado ali um medo. E esse medo se transforma em uma figura, uma manifestação física de um demônio. Como eu falei para vocês, tanto ali um tubarão, uma arma, uma barata ou até mesmo um morcego. São coisas geradas ali pela humanidade e tem essa manifestação como demônios no Chainsaw Man, no universo de Chainsaw Man. Com os grandes 4 cavaleiros do apocalipse, também funciona da mesma forma, como o medo do controle, o medo da guerra, o medo da fome e também o medo da morte. Todos esses demônios também são gerados através do próprio medo. É um conceito elaborado e quanto mais se tem medo sobre esses demônios, mais fortes eles ficam. Mais fortes eles acabam ficando, ganhando poderes absolutos. E é por isso que é até mesmo interessante pensar que o Chainsaw Man lutou contra esses 4 demônios e os derrotou. Principalmente ali a gente pode observar que ele nerfou o demônio da guerra de forma extremamente absurda. Mas se os humanos possuem medo da morte, também possuem medo do nascimento. Por muitos anos, milhares de mulheres morreram ao tentar dar à luz aos seus filhos, gerando maridos viúvos e filhos órfãos. Era algo muito comum antigamente que mulheres, infelizmente, morressem durante o parto. Entre os anos de 1000 a 1800, estima-se que entre 1% e 1,5% das mulheres grávidas morriam devido a complicações relacionadas ao parto. Isso equivale a cerca de 1000 a 1500 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos. Segundo os dados de 2020, de acordo com a OMS, a taxa de mortalidade maternal global era de aproximadamente 152 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos. Isso nos dá uma redução de 90% do número de mortes das mulheres em trabalho de parto, o que é uma redução absurda. E por mais sinistro que seja pensar no uso de uma motosserra para ajudar no parto, essa redução começou com a invenção dessa ferramenta. É um ponto até mesmo interessante se observar sobre o avanço da tecnologia para ajudar, por mais sinistro que fosse essa ajuda e por mais absurdo que fosse essa ajuda, ajudar o parto no conceito ali dessa tua execução. O medo sobre o nascimento era algo muito grande antigamente. Milhares de mulheres tinham ou ainda possuem medo sobre esse período, por causa de como era cruel dar à luz a uma criança antigamente. Até mesmo hoje em dia é um assunto tremendamente delicado, complicado. É um assunto bem complicado porque ainda existe um fato de que alguns médicos colocam as crianças e a mãe em uma situação muito precária na hora de dar à luz. Então é algo bem válido pensar que o Chainsaw Man, na verdade, seja o demônio do nascimento que se tornou no demônio da motosserra.
quando apagou essa informação da sua existência. Quando ele apagou a informação de que ele, na verdade, era o demônio do nascimento. A sua habilidade é algo bem simples. Tudo que ele devora deixa de existir, pois ele armazena em sua barriga, como se nunca tivesse nascido. Inclusive, essa é a fala da Ayoro assim que possui o corpo da Mitaka. Ela vai forçar o Chainsaw Man verdadeiro a vomitar em busca de suas armas atômicas, em busca ali de suas bombas atômicas. Ou seja, tudo dentro do corpo do Chainsaw Man verdadeiro deixa de existir. Tudo que ele devora deixa de existir na mente, na memória da humanidade. E quando sai, passa a existir novamente. É literalmente como um nascimento de um bebê. A criança é somente um indivíduo perante a sociedade quando ocorre seu nascimento, podendo gerar seu CPF e RG e já podendo ter dívidas com o banco depois que nasce. Depois que a criança nasce ali, já tem ali o seu CPF, o seu RG, já pode ali esperar o momento que o SPC Serasa virá te buscar. Mas, falando sério, eu acharia interessante essa mudança da habilidade do Chainsaw Man. Não que isso vai mudar que ele é alguém originado da motosserra, porque a motosserra foi gerada ali pro conceito para melhorar o intuito do nascimento, né, do trabalho de parto, não tanto assim como nos dias de hoje, e também não tanto assim também no caso nos dias de hoje, mas ao mesmo tempo melhorou pra caramba o conceito de não deixar com que as mães morram no trabalho de parto. Isso sim é uma habilidade bem interessante focada no nascimento. Ele é o herói da humanidade, o Chainsaw Man, ele é o herói da humanidade. Ele é o completo contraste da guerra, da fome e do controle e da morte. Então é interessante ver que em vez de ter ali a aplicação de prejudicar a humanidade, como a guerra, a fome, o controle e a morte, por mais que o nascimento seja algo que dá medo na humanidade, é o único demônio que estaria disposto a ajudar os humanos. Que é através do nascimento que podemos prosseguir, que podemos evoluir como seres humanos. O herói do inferno que surgiu para salvar a humanidade.